Vamos lá. Você acha que isso ajuda? O que eu vejo, eu faço mentoria para as bandas, né? Uhum. Tem um momento que a gente fala das letras, né? Sim. E assim, é, tem muitas bandas que têm muita ideia legal, musical, das que estão começando. Especialmente as que decidem escrever em inglês, as letras são muito ruins. É assim, não duvido. claro que algumas me surpreendem, mas da maioria das que eu vou orientar e que decidem escrever em inglês... Forever, Eternity. Pois é, tem uma coisa assim, de não ter... Primeiro, assim, não ter um assunto legal, uma ideia legal nem sempre está bem realizada. Você mesmo falou você tem uma ideia, eu quero resolver essa ideia, porque começa a te dar comichão não resolver a ideia, né? E nem toda boa ideia vai ser bem realizada, na verdade. Da ideia até a realização... É um passo enorme. Não é verdade? É. Você acha que esse tipo de exercício que você falou, de associação de palavras e tudo mais, que a gente faz aqui, que nem que você falou, com a licença do humor, né? Mas, no fundo, é um exercício sério de criatividade, né? Sabe o que é mais louco? Porque a gente faz também muito evento corporativo. Para empresas e tudo mais, improviso. Porque o background no improviso, ele tem uma coisa assim... E banda tem pouco, né? Que é lidar com ego. Principalmente, de repente, de banda de criação coletiva, em que todo mundo... Quando você palpita. Quando você não tem um Steve Harris falando, você vai tocar assim e pronto. Mas a maioria das bandas gosta do processo, né, de participar e tal. E o improviso tem muito isso. O exemplo que eu dou quando a gente conversa e fala com as pessoas é de você falar, cara, não foi a minha ideia que foi pra frente. E tá tudo bem. Isso é muito difícil. E é uma coisa que você tem que trabalhar mesmo, de tipo, falar... O público deu uma sugestão chamada tomada. Então, o tema da cena vai ser tomada. Eu tô aqui na minha cabeça. Pô, tomada. Eu vou fazer um eletricista meio bagunçado, que não sabe, 110, 220, vai tomar um choque, a pessoa vai rir e tudo mais. Quando o cara fala, valendo, começa a cena. Aí vem um cara pra frente e fala, capitão, a cidade foi tomada. Ah, entendi. Ai, a minha ideia era genial do eletricista. Você não pode ficar falando, não, eu sou eletricista. Não, Entendi, tem que entrar. Porra, vamos entrar. Esquecer a minha ideia e seguir. Vamos entrar. E aí pra banda, você tem isso às vezes e isso é muito necessário, porque quando você fica numa coisa de não vou falar porque eu não quero gerar... Cara, é melhor gerar confusão ali na hora sobre o que nós vamos falar nessa música. Tô fazendo essas associações. Porque as pessoas perguntam se a gente briga muito como um grupo. A gente não briga porque a gente é muito... A gente tem discussões muito sérias sobre o que deveria ser feito na cena ou não, o que deveria ter sido feito. Porque o ego a gente deixa na porta do lado de fora e tipo fala sincero, putz, eu achei que a cena tava indo para esse lado. Eu achei que a gente ia para um lado de lá, não gostei da sugestão. Da resolução. E é melhor você ir falando isso no processo, porque depois você vai acumulando e você acha que não acumula, mas acumula. Tem um histórico de... A gente conversando com outros grupos de improviso no mundo, que a gente foi fazer workshop lá fora, no Canadá, na América Latina, é sempre a mesma coisa, assim. Eles também perceberam que precisavam falar sobre o que estavam fazendo. Porque senão você vira uma coisa de... Puta, o cara tá fazendo aquele solo de novo. Putz, aquele cara tá fazendo... E no improviso, se você sai do espetáculo de improviso falando, cara, muito legal o grupo, mas aquele cara é o melhor. Você fica uma coisa de, não era pra ser assim. Era pra ser uma coisa mais coesa. Talvez aquele dia ele tava mais inspirado, mas num todo é pra ver uma harmonia de todo ali coeso, assim. Se você pega... De maneira de um também jogar bola pro outro. Exato, né? Exato. Então isso também na composição, na criação, a gente não faz só improviso, a gente escreve também, a gente faz sketch, de ensaiar e tudo mais. Às vezes um vem com uma ideia mais pronta, mas a gente na hora a gente não fala, a gente não chega e fala, não vou falar para não chateá-lo. Pô, então não. Então você tá num negócio errado. Não, exato. Então, ou, tipo, não tem o parceiro correto, porque é um parceiro que não consegue ouvir, às vezes é chato. Né? Então se você parte muito rápido para cara, não acho que essa música tem que ser nesse tom.
Ah, então faz você. Aí, porra, mas já em 3 falas foi pra isso, velho? Calma, vamos conversar. É que tem várias razões pra eu achar isso. E, tipo... aí a gente entra numa seara também muito importante e interessante, que é a da dinâmica de grupo. Total. E a criação coletiva. Uhum. Uma criação coletiva, ela é complicada. Eu confesso assim, às vezes, o meu processo é muito mental. Uhum. Eu fico um tempão com a música na minha cabeça e às vezes com preguiça de gravar, escrever, sei lá. Então já vou no ensaio e falo, a música é assim, ó. Tá na minha cabeça, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Aí os caras fazem um negócio, por exemplo, um riff, né? Puta que legal, e se a gente agora fizesse tal coisa? Não, só que eu tô com a próxima parte na cabeça. Eu preciso que todo mundo venha comigo do jeitinho que tá, né? Mas só que conforme você vai propondo uma ideia, essa ideia já inspira novas ideias. Né? Não, mas calma, daqui a pouco vocês me falam e tal. E fica esse embate de algo que eu tenho o caminho para onde eu quero ir, né? Mas isso é para todas as músicas? Ou não, para Não, o meu processo, no meu caso. Porque assim, no caso do Angra, a gente tem 3 caminhos principais, né? Aquele que o cara faz uma música inteira no computador, isso, aquilo, bota os teclados, batera, programa tudo e traz. A gente aprende, vamos dizer, ou acrescenta uma coisa ou outra, né? Aquele que tem uma ideia inacabada e a gente pega um parceiro para finalizar. Tá. Ter uma ideia inacabada, Andy, termina aqui comigo essa ideia, né? Pra gente apresentar pro resto da galera. Ou pro toda a banda. Eu tenho uma ideia aqui e tal, eu quero mostrar para vocês, a gente vai junto terminar. Ou aquela que nasce na sala de ensaio, ou nasce já no grupo, já no ambiente do grupo, e aí a gente já acaba, né, começa e finaliza em grupo. Certo. Né? Então são esses os principais. Quando eu levo uma ideia, seja inacabada ou pronta, eu tenho um caminho que eu quero dar para ela. E aí eu sou teimoso pra cacete, eu sei. Porque eu tenho um negócio na minha cabeça de como que ela tem que soar, no fim das contas e tal. E eu sei que quando você apresenta uma ideia pro outro, uma ideia legal, um riff legal, eu te apresentei um riff legal, eu sei o que vem depois, mas aquele riff legal te inspirou para uma nova parte. Né? E aí, só que aquela nova parte não é a parte que eu imaginei. Então eu falo, putz, espera um minutinho, depois a gente guarda essa nova parte aí. Que de repente ela pode ser uma parte C, de repente ela pode ser a base do solo, pode ser alguma outra coisa, mas segura a onda. E aí fica nessa coisa. E uma outra coisa que acontece é que o surto criativo, a pessoa, qualquer um, né? Pelo menos eu vejo no grupo, a pessoa precisa falar. Ela fala, não, eu tive uma ideia aqui, por favor, me ouve. Ela é urgente, né? Tem esse senso de urgência, a criatividade, né? Por que será? Eu acho que é porque também você tem medo de perder. E tem a coisa do, cara, eu preciso falar agora, antes que eu... E também tem o lado de você entender de tipo, tá, fala, eu sei que você vai perder, a gente registra, é bom, mas é um processo, não vou dizer que é fácil não, é difícil. Isso acontece às vezes em cena de a gente escrever, em que teve uma cena que a gente escreveu um sketch, em que tem uma cena que o Daniel tá levando... Foi filmada, não foi no palco. Em que eu tô levando um zumbi. É totalmente nonsense, assim. Mas você tá levando um zumbi imaginário? Eu tô um zumbi, o Daniel... Não, eu tô levando um zumbi. O Daniel tá de zumbi maquiado. Tá. E aí o segurança do metrô, que é o Elídio, fala, não pode entrar com zumbi aqui, não. E aí, tipo... só uma coisa nonsense. Ele fala, como assim? Aí tem uma placa, proibida a entrada de pessoas mortas. Tá. Tem uma camada de nonsense do tipo, pô, tal, não, é que isso, é que o médico dele é do outro lado, pô, o zumbi, ele é manso, tal. Tem uma crítica no final que, tipo, o cara deixa o zumbi entrar, mas vem um mendigo pedir uma moeda e o cara bate no mendigo. Tem todo um paninho de... Zumbi, de crítica social. Zumbi pode, mas... Tá bom, vai. Mas então, aí chegou uma hora, quando a gente tava escrevendo... Zumbi tem no Netflix, então pode. Então pode. Aí a gente tava escrevendo e o Elídio, uma das falas era... Não, é porque aí... Não, eu não vou dar banho no zumbi agora. Não, é que ele tá fedendo. Não, mas eu não vou ficar gastando água com o zumbi, pô. A gente tá em racionamento de água, não sei o quê, pô. E tem aquele pessoal que fica gastando com carro, lavando a calçada, tal. E aí uma hora começou a ir pro outro lado, tal. Aí a gente, puta, vamos tirar esse trecho. Aí o Elídio, não, mas, pô, esse trecho eu gosto porque fala da... Não, mas a cena não é sobre isso.
Vamos escrever sobre uma cena sobre a galera que lava a calçada e gasta água à toa, mas a cena é sobre um zumbi. A cena se tornou sobre o zumbi. E tinha vários trechos de crítica de lavagem de água que a gente ia abrir uma porta e ia se perder. Tá. E o Elídio estava muito apaixonado por essa ideia. Da lavagem de água. Da lavagem de água, de usar água à toa, desperdiçar água, tal, desperdiçar água. E ele estava muito apaixonado pela ideia. E foi difícil de convencê-lo a falar, cara, a cena não é sobre isso. Não vamos... Difícil. Não vamos gravar, não vamos gravar. Eu consigo me imaginar, inclusive no Elídio também, às vezes. E aí ele falou, não. Esse trecho foi embora e a gente gravou uma outra cena que se chama Volume Morto. Que aí é sobre o racionamento de água, porque o Elídio queria falar sobre esse assunto. Mas queria misturar um morto. Mas queria, exato. E aí foi tipo, não, vamos focar sobre o que tá claramente essa cena. Tá. Que bom que saíram duas, né? Tipo, multiplicou então a ideia, né? E eu acho que é um pouco isso que você falou de, às vezes, uma música de o cara, pô, e se a gente fizesse... Você perceber, se falar, não, isso aqui pode virar uma outra. Aí desmembra pra outra música, uma base de solo.